Como proposto anteriormente, eu trago para vocês o levantamento bibliográfico por cima da pesquisa em que eu estou desenvolvendo no mestrado, no curso de Ciência e Tecnologia Ambiental, nessa disciplina de Metodologia Científica e Planejamento de Pesquisa. Falando um pouquinho sobre o meu tema, nós vamos trabalhar no eixo das mudanças climáticas e os impactos socioambientais, e ele será desenvolvido por mim, Isaac Wenderson. Sou bacharel em farmácia, técnico em química e meio ambiente, e atualmente sou orientado pela professora Maria Cleofré Valverde Brambila. Nós temos como objetivo até então desenvolver uma análise exploratória das mudanças do clima e avaliar quais vêm a ser as implicações que essas mudanças causam em sistemas socioambientais no município de Rio Grande da Serra, no ABC Paulista, São Paulo, que é uma cidade ainda onde se tem poucas informações relacionadas ao clima quando comparado às outras cidades do ABC. Para esse trabalho, eu utilizei uma metodologia de levantamento bibliográfico em duas plataformas. A primeira foi na Cielo, por se tratar do Brasil, né, um país latino-americano, então resolvi trabalhar com a base de dados da Cielo, a qual eu desenvolvi uma sintaxe com mudanças climáticas e impactos sociais ou ambientais. Selecionei apenas artigos e artigos de revisão no primeiro momento, e depois eu resolvi utilizar o filtro de ciências da saúde, que digamos que é a minha área de especialização. A outra plataforma é a Scopus, onde eu coloquei uma sintaxe Climate Changes and Social and Impacts, e utilizei também somente artigos e artigos de revisão, e posteriormente usei o filtro Medicine. E com esses dados que eu encontrei, eu utilizei o VozViewer para tentar fazer uma análise desses achados. No primeiro resultado, pós-sintaxe na Cielo, eu consegui achar em torno de 783 papers relacionados às mudanças climáticas, né, envolvendo ali algum tipo de impacto social ou ambiental. E já na Scopus, ele deu um número grande de achados, quando eu usei aquela sintaxe anterior, em torno aí de 9.000 achados, quase 10.000 achados dessas temáticas. Por ser um número muito alto em ambas as plataformas, eu apliquei então o filtro Ciências da Saúde na Cielo, ao qual eu cheguei a 61 artigos falando sobre o tema, que ficou mais fácil de analisar. E trabalhando um pouquinho esses dados, eu consegui achar um parecer com relação aos anos, que nós tivemos um crescimento aí um tanto irregular ao longo dos anos, mas ele tende a ser crescente, por conta de 2022 aí nós já temos um pouco mais de 75 publicações nessa área. Quando analisamos os países, por a Cielo ter mais influência no continente americano, o Brasil ele se destacou com boa parte, né, dessas publicações relacionadas ao tema. E atrás Colômbia, Portugal, Chile, né? Então, o Brasil se destacou, curiosamente, nessa área. E quando nós analisamos as áreas temáticas dentro das mudanças climáticas, nós vemos que a própria ciência, né, no caso ali a parte climatológica, meteorológica, ela é a mais encontrada na literatura. Depois vem as questões ambientais envolvendo as mudanças climáticas, temas multidisciplinares, que seria o nosso caso, né? Estudos, atmosfera, e curiosamente a saúde apareceu ali entre os 12 primeiros. Quando nós aplicamos o filtro Medicine na Scopus, nós achamos aí um total de 775 documentos, e analisando esses anos de publicação, nós também confirmamos aí essa tendência de crescimento anual. Quando nós pesquisamos por países, os Estados Unidos apareceram ali na primeira colocação, Austrália, o Reino Unido, Alemanha, China, Canadá, Holanda, Espanha, Áustria e Itália, são os 10 primeiros. Quando nós analisamos os autores, Friel, Patrick, Tong, Berry e Woodward são os mais citados na literatura atual. Analisando esses dados, desses achados na Scopus, nós submetemos à plataforma VozViewer para tentar fazer uma análise. E aí, analisando as palavras-chave adotadas pelos autores em suas publicações,
nós achamos aí as mudanças climáticas, obviamente, climate change, como a mais citada entre eles. E apareceu vários pontos interessantes, como saúde pública, adaptação, vulnerabilidade, poluição do ar, resiliência, a própria Covid, né, que teve muita influência nas publicações no geral, apareceu, a saúde mental, resiliência, entre muitas outras que apareceram aqui. Usando essa camada de Density Visualization, a gente percebe essa influência, né? E curiosamente apareceu alguns temas voltados à saúde mesmo, né? A própria saúde, saúde pública, saúde ambiental, sustentabilidade, foram achados interessantes que eu particularmente não esperava. Quanto aos países, né, nós conseguimos ver aqui que os Estados Unidos ainda é o maior detentor de publicações neste nicho, né, nesta área científica. Reino Unido, né, Austrália, e a gente vê que ele tem, os outros países têm muita influência das publicações provenientes deste país. E aí, clicando no Brasil, nós também percebemos que ele não tem uma relevância tão grande com relação a esses países em verde, mas ele possui também algumas menções significativas, né, nesses outros países ascendentes. E um dado curioso que eu achei é que, apesar dos Estados Unidos ser o detentor de maior publicação, a gente tem aí a China com relação aos papers mais atuais. Então, o país que mais tem sido citado e as maiores produções estão vindo realmente da China nessa área. Então, mediante a esse compilado, nós podemos concluir que existe um crescimento constante anual de publicações sobre mudanças climáticas no geral. Quando nós restringimos ali aquela associação com a saúde, nós temos uma variação de anos, né? Nós temos algumas relevâncias interessantes nessa área de mudanças climáticas, como variabilidade, adaptação e resiliência. São tópicos aí que têm aparecido com frequência, né, na contemporaneidade. O Brasil ele é influente na temática entre os países sul-americanos, pelo que constou na plataforma Cielo. E os Estados Unidos é o detentor de maior número, né, quantitativo de publicações. Embora, né, eles sejam os mais antigos. Já a China, né, os papers chineses, eles têm tido uma reprodutibilidade maior atualmente. Então, esse foi o meu trabalho, o meu levantamento. Agradeço muito a oportunidade e estou à disposição. Muito obrigado, até a próxima.